Querido Espírito Santo, amado Espírito Santo, Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade. Eu peço, Espírito Santo, que nesta manhã o Senhor coloque na minha boca as palavras do Senhor, que o Senhor me inspire, que o Senhor me dê sabedoria para entregar esta mensagem, esta palavra, e que o Senhor abra os corações, Pai, o entendimento, para receber a Tua palavra, para ouvir a Tua voz nesta manhã, para ser transformado, Pai, para Te conhecerem, Pai, conhecerem os mistérios do Teu reino, conhecerem a verdade que liberta, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Em nome de Jesus Cristo. Eu intercedo, eu oro pelos que estão aqui e por aqueles que em algum lugar, algum dia vão ouvir esta gravação, de alguma forma, Pai. Eu peço, Espírito Santo, flui a Tua unção, flui a Tua presença na pregação, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Você pode sentar. Diga assim: querido Espírito Santo, abre meu entendimento para a palavra. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Diga assim: amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, sabe quando a gente deseja que as pessoas tenham vindo no culto para ouvir uma palavra? Essa palavra, eu vou te falar a verdade, eu nem ia pregar aqui. Essa palavra, eu estou ministrando com um pastor, uma pastora que tem andado comigo assim, fora de Porto Alegre, e eu ministrei com eles essa palavra. Eu já estava engatilhado para trazer uma outra palavra aqui no culto, mas ontem o Espírito Santo falou comigo para me trazer essa palavra. Por isso é uma grande responsabilidade que eu vou lançar sobre a sua vida hoje. Amém? Está pronto para ouvir? Amém. Sabe quando ele está pronto para ouvir? Tem duas situações. Uns querem ouvir por curiosidade e os outros querem ouvir para pegar essa palavra e vivê-la, praticá-la. Amém? Então fique na segunda opção. Amém? Você pode abrir sua Bíblia no livro de Jó. Se tu sabe onde que está Salmos, está do lado dos Salmos. É no último capítulo de Jó, capítulo 42. Capítulo 42. E vai ser rápido aqui, não vou esperar muito. Jó 42, versículo 5. Ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Amém. Pode sentar. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deixa eu te falar um negócio aqui muito importante. Eu quero falar sobre as duas fases. O que eu falei? As duas fases de Jó, da vida de Jó. Porque as duas fases da vida de Jó são as duas fases, sabe de quem? De quem está aqui olhando para mim. As duas fases de Jó são as duas fases da igreja. Amém, gente? Amém. Hoje tu vai sair daqui com uma enorme responsabilidade na tua vida. Na verdade, hoje vai ser para quem
para pegar ou largar. Sabia disso? E nessas duas fases de Jó, que são as duas fases da sua vida, quer dizer, espere que você chegue na segunda fase. É a fase que acontece com a igreja do Senhor. Olha só que coisa. São duas fases distintas. Sabe o que são duas fases distintas? São duas fases bem diferentes. Na primeira fase, Jó era um homem de Deus, gente. O Jó era gente que procurava, ele vinha de longe para ouvir. Sabe o que ele disse na primeira fase? Olha que coisa que ele foi perceber. Eu te conhecia só de ouvir. Não, deixa eu te falar. Fosse hoje eu ia dizer, o Jó era o bambambam do evangelho. Mas ele chega numa fase, no momento da vida dele, presta atenção, irmão, que toda aquela vida expressiva que ele tinha, que vinha gente de longe para se aconselhar com ele, sabe que conclusão que ele chega? Deus, eu só te conhecia de ouvir. Ele está dizendo, meu Deus, imagina ele, eu te conhecia de ter escutado. Você está me entendendo? Sabe o que ele está dizendo na primeira fase? Eu quero que tu pegue essa palavra para ti como se estivesse só eu e tu hoje, eu falando na tua frente. Ele está dizendo, com todo aquele perfil que ele já tinha, e gente, com todo o perfil espiritual que ele tinha, preste atenção. Ele está dizendo, eu só estava informado a respeito de Deus. Sabe quando ele diz, eu te conhecia só de ouvir, está dizendo, eu apenas te conhecia só de ouvir. Está me entendendo? Glória a Deus. Espero que tu esteja entendendo, porque eu diria, a maioria dos que estão me ouvindo estão só na primeira fase. E bem-aventurado que já está na primeira fase, que pelo menos entrou na primeira fase. Se tu não entrou na primeira fase, aceita Jesus ainda hoje. Amém? Mas olha só, não, eu fico impressionado. O Jó, que já era um homem de Deus, mas o que aconteceu na vida desse homem que ele diz, meu Deus, toda aquela, ele dizendo, imagina ele pensando, toda essa expressividade que eu tinha, eu cheguei a uma conclusão, eu só conhecia de ouvir. Está entendendo que realidade que foi acontecer na vida desse homem? Sabe que o número de crentes que já foi para a glória de Deus salvo, graças a Deus, e hoje muitos que já estão na igreja, eu digo igreja, corpo de Cristo em geral, hoje, eu diria que a maioria está só na primeira fase. E são salvos, na primeira fase já é salvo, então fica tranquilo. Gente, mas olha só nessa primeira fase, só dele ouvir, já funcionava na vida dele. Glória! Tu imagina ele na segunda fase. Aí era para o diabo jogar a toalha, não aguentar. Que na primeira fase, quando ele tá, eu só te conhecia. É porque imagina assim, o Jó ele sabia, talvez ele se achava um cara mais espiritual, mais maduro, mas algo aconteceu na vida dele que ele foi ver toda essa dimensão. Eu percebi uma coisa, era só a primeira fase, eu só conhecia de ouvir. Tu imagina, pode ser um homem mais usado, viajando o Brasil, mundo afora, pregando, um dia acontece algo na vida deles, meu Deus, eu estava só na largada, só no início, eu só conhecia de quê? De ouvir. Preste atenção. Mas algo aconteceu na vida do Jó, presta bem atenção que ele disse assim, agora, olha as palavras como são importantes, por isso que eu falo, tem que observar os detalhes, que é no detalhe que
que a diferença acontece, né? Até um país perde uma guerra para o outro no detalhe. Ele está dizendo, antes, olha a palavra antes. Ele conhecia só, mas algo aconteceu com ele que diz assim, ó, agora os meus olhos te veem. Preste atenção. Preste atenção para cá. Não é que ele estava vendo assim, ó, fisicamente. Ele está dizendo, mas agora eu conheço Deus por revelação. Vocês estão me entendendo? É como se Jó dissesse, antes eu vivia pelo que me contaram. Agora, e olha a palavra agora, diferente de antes. Agora, eu não vivo mais pelo me contar, eu vivo agora pela minha experiência. Amém? Amém. Agora Jó, ele estava andando firmado, baseado na experiência dele. E não no que contaram para ele. Veja bem, na primeira fase, antes, ele fazia uma afirmação. Eu te conhecia só de ouvir. Na segunda fase, ele podia dizer agora, e não antes. Agora, os meus olhos te veem. Agora o Senhor se revelou para mim. Agora eu te conheci como eu não te conhecia antes. Está me entendendo, irmãos? Agora ele tinha um conhecimento revelado. Amém? Era revelado. Agora ele tinha uma intimidade. Deixa eu falar uma coisa para ti. Por que eu vim trazer aqui? E essa palavra quero que espalhe pelo Brasil e mundo afora. Porque entre a primeira fase, que muitos estão aqui na primeira fase, presta atenção. Entre a primeira fase e a segunda fase, tem uma diferença. Entre a primeira fase de Jó, que ele conhecia só de ouvir, e entre a segunda fase que ele conhecia na intimidade, agora os meus olhos te veem, agora eu tenho revelação de quem é Deus. Sabe qual é a distância? Da primeira para a segunda? Quem quer saber? A distância é um abismo de diferença. É o abismo que está te separando da primeira para a segunda fase. Talvez muitos estão me ouvindo, você conhece de ouvir falar. Claro, tu vem no culto, tu ouve aqui, tu conhece só de ouvir. Mas para chegar na segunda, tem um abismo de distância. Amém? Deixa eu te explicar uma coisa sobre esse abismo de distância. Então, eu quero te falar o que gerou, o que motivou, que situação que levou a esse homem com um conhecimento, com uma estrutura, uma vida de Deus. O que aconteceu com esse homem que levou ele a entender que aquela primeira parte da vida dele ele só conhecia de ouvir? O que tá entendendo? Deixa eu te explicar para tu entender. É como se tu tem certeza que tu tem uma nota de R$200 no teu bolso, mas quando tu vai ver é R$1 que nem tem mais moeda, não tem mais cédula, só moeda. Tu tá me entendendo? Aquilo que ele achava que era o mais top estava distante
de um abismo do que ele estava vivendo agora. Amém? Mas o que aconteceu? Será? Ele fez um estudinho bíblico melhor? Não. Deixa eu te explicar. Sabe o que gerou? Sabe o que trouxe o entendimento dele? Vocês estão entendendo que era um homem muito extremado, e quando ele vai ver aquilo, ele está vivendo de experiência do que ele ouviu. Sabe quando ele pensou que é R$200? É R$1. Deu para entender Mas o que levou ele a isso? Foi um processo de Deus na vida dele. Foram as provas. As provas que ele passou. Que ele precisou pegar aquele conhecimento que ele foi informado. Que fez ele entender que antes eu conhecia só de ouvir. Mas agora eu peguei tudo aquilo que eu ouvi. E eu vi agora a revelação disso daí. Então agora eu te conheço porque os meus olhos te veem. O Senhor se revelou para mim agora. Antes ele não podia dizer, isso eu quero. Não tem tapiação no reino de Deus. Para quem não entende o que é tapiação, não tem, é uma palavra meio antiga mesmo. É uma enjambração, mas eu não entendo enjambração também antiga. É uma gambiarra, não tem isso no reino de Deus. Tu não passa de uma fase para outra só porque tu tem carinha de evangélico. Tem um processo. Aqui no processo aqui tem gente que joga a toalha, chuta o pau da barraca e não é para mim. Prefere ficar só na beira da praia, água até a canela. Eu já prefiro águas profundas, onde estão os grandes tesouros. Mas lá é preço. Lembra que a minha esposa leu o texto, eu falei que eu ia pregar? Aqueles que vai ser salgado com fogo. Não quero passar o fogo. Então fica sem sal. Teve uma coisa, irmão, foi esse. Leiam o livro de Jó. Ele passou um processo, ele passou tanta prova, que aquilo ali trouxe uma clareza para ele. Ele chegou à conclusão, antes, que eu achava, palavras do pastor Feijó, que eu achava que era o bambambam do evangelho, que eu achava que eu era o dono da cocada gospel. Esse foi o que eu inventei. Eu vi que eu estava muito lá atrás. Sabe, o cara, eu pensei que eu já tinha feito faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu estava lá no comecinho, na alfabetização. Entenderam? Isso gerou nele um impacto que fez ele concluir, mas antes eu conhecia só de ouvir. Mas agora, os meus olhos, o quê? Te veem. Ou seja, agora eu tenho revelação de Deus. Amém? E aqui, gente, aqui está a diferença. Presta atenção. Aqui, nesse abismo, porque tu pode ficar sempre na primeira fase. Não tem problema. Vai para o céu assim. Vai para o céu tomando uma madeira, como criança na fé. Agora, para a segunda, aqui que dá a diferença entre os meninos e os homens de Deus. Tu quer ir para a segunda fase? Diz assim, eu conheço Deus? Deixa eu te explicar uma coisa. Na década de 90, uns aqui nem tinham nascido. Acho que vocês não tinham nascido. Década de 90, não faz tanto, só faz uns 30 e pouco. Aquele tempo eu era mais novinho, né? Dá para perceber. Eu já tinha amigos, irmãos e irmãs que eu conhecia lá na cidade de Minas do Leão. De tempo em tempo eu ia lá, ajudava uma pessoa que estava com umas dificuldades na fé. Eu já circulava por aqui.
E um dia desses eu tinha mais vigor físico, assim, né, para jejuar, pegava direto, assim. Um dia eu fui lá, eu já contei isso aqui. Eu fui lá, naquele dia eu fui para jejuar lá. Porque daí era campo, é bom, né, uns lugares assim, tranquilo. Eu fui para jejuar, eu vim disposto de Porto Alegre, eu vou jejuar hoje, eu vou jejuar até Deus falar comigo. E vim disposto mesmo. Podia ser Deus falar daqui 1 hora, de tarde, esse era o objetivo. Mas olha como Deus é bom, quando eu fiz a primeira oração, ou seja, eu falei a primeira frase, Deus já falou comigo. Sabe o que eu fiz? Eu fui embora. O jejum era esse até Deus falar. Deus falou e encerrou. Presta atenção. Eu disse, sabe o que? Quer saber o que eu disse para Deus? Quer mesmo? Amém. Quer saber mesmo? Eu disse, Deus, eu quero te conhecer. Irmãos, eu estou falando não ficar na primeira fase, que salve evangélico eu já era. Eu estou dizendo, Deus, eu quero te conhecer. Você tem coragem de falar isso para Deus? Quem tem coragem de falar isso para Deus? Levanta a mão. Amém. Porque agora eu vou dizer o que Deus falou. Aí tu pensa de novo. Quando eu falei assim, ó, eu quero te conhecer, na hora, ele falou assim, ó, alto é o preço. Isso aqui não é para quem brinca de evangelho. Se tu vai dizer para Deus, eu quero te conhecer, eu tenho a resposta, alto é o preço. E foi alto. E nos últimos 2 anos, apesar de tudo isso, essa operação de Deus na minha vida, foi mais alto ainda, para obter de Deus uns resultados, umas vitórias, o preparo de Deus, para chegar naquilo, confessava, acho que o pastor Marcelo, algumas coisas que eu estou fazendo, Deus teve que me preparar para colocar na situação, porque não tinha nem como chegar na situação sem aquele preparo. Então é alto é o preço. Deixa eu te falar uma coisa, no reino de Deus não se queima etapas. Sabe o que queima etapa? Está fazendo um curso, vou pular para outra série. Não tem isso. É prático. É na prática. Sabia disso? É na prática. Tem que estar disposto. Vocês estão me entendendo, irmão? Qual é a fase que tu quer chegar da tua vida? Como cristão, como cristã. Quem quer chegar na segunda fase? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem tem coragem, tem que ter coragem. Pensa. Baixa a mão, baixa a mão. Baixa a mão. Pensa de novo. Sabe o que Jesus dizia para quem queria seguir? Calcula. É como se o homem fosse construir uma torre. Um dia eu já preguei sobre isso. Calcula o preço para ver se tu tem, para não começar, como muito crente faz, converte, aceita Jesus, faz barulho, que agora está com Jesus, estou com Jesus. E depois não segue. Aí começa a construir a torre, aí diz que ainda vão zombar. Começou, não pôde acabar. Agora eu vou perguntar de novo. Gente, eu não estou falando isso para evangélico, eu estou falando para gente de Deus, que quer andar com Deus verdadeiramente. Pensa de novo. Tu quer ir para a segunda fase? A segunda fase não é teoria, a segunda fase é na prática. A segunda fase é tão forte que esse homem que tinha uma experiência fantástica podia dizer assim, ó, tudo que eu vivi até agora eu entendi. Foi só do que eu ouvi. Mas agora, quando ele passou, ele podia dizer agora e não antes. Viu como isso aqui ele não podia dizer na primeira fase? Vocês estão me entendendo? Quem está me entendendo? Ele não podia dizer na primeira fase.
Porque no reino de Deus não tem, como eu falei, não queima etapa, não tem blá blá blá, não tem conversa fiada. Ele não podia dizer na primeira fase. A primeira fase era assim, ó. Eu conhecia só de ouvir. Ele estava muito bem informado. Mas na segunda ele estava formado. Forjado. Estão me entendendo? É isso que eu quero dizer. É o que a gente vê acontecer na igreja de Jesus hoje. É muita gente dentro das igrejas. No Brasil dá milhões. Mas eu te digo, provavelmente 97% do que frequenta a igreja hoje ficou na primeira fase. A segunda fase tem que estar disposto. É a fase onde entra a palavra preço. Está me entendendo? E será que vale a pena pagar esse preço? Vale. Sabe, deixa eu te explicar. Lembra que eu falei não tem que queimar etapa? No reino de Deus não se queima etapa. O que tu vai experimentar nessa segunda fase, quem está na primeira não vai nem tocar nisso aí. Nessa intimidade, essa comunhão. Amém? Eu tenho visto Deus fazer coisas tremendas. Deus dá respostas de oração, gente. E às vezes Deus bota em desafios. Deus me botou. Eu vou te falar tantos desafios nos últimos 2 anos e meio. Lá no mundo dos negócios que eu vou te falar, confessar. Quantas vezes eu aguardava chegar sexta-feira à tarde. Eu aguardava chegar feriado. Das pressões que as coisas tomam. Amém? Então, às vezes, quando a gente conta, vou contar uma vitória, os irmãos vão dar glória. Presta atenção para cá. Vamos contar uma vitória, os irmãos vão dar glória a Deus, aleluia. Só que não sabe o quanto foi pago para chegar ali. Amém? E essa palavra, esse dia eu falei para pastor essa palavra. Sabe por quê, irmãos? Eu não vou entrar em detalhes, tá? De o que é a igreja evangélica no Brasil hoje e no mundo afora. Nem vou entrar nesse detalhe, mas eu só posso dizer 97%. Eu sempre dizia 98%, 99%, mas como Jesus falou com uma pessoa que apareceu para ele e disse que é 97%, eu prefiro ficar com a palavra de Jesus. Gente, 97% que frequenta a igreja hoje está só na primeira fase. Estão pregando, estão ensinando, estão falando, estão contando, mas só do que eles ouviram falar. Sabe quem tem autoridade? É o que pode dizer, agora os meus olhos te veem. Amém? Diga assim, ó, autoridade só tem quem pode dizer, agora meus olhos te veem. Eu vou ser sincero, eu não ponho a mão no fogo por ninguém que está aqui me ouvindo hoje. Agora, se tu está disposto a passar para a segunda fase, onde tu tem essa revelação de Deus, eu vou orar agora e tu vai orar junto. Agora, não, pastor, eu prefiro ficar na primeira. Fica, irmão. Só fica firme. Vai, Jesus vai arrebatar a igreja, tu vai. Ao dia que tu chegar lá, deixa que Jesus vai te mostrar tudo que tu era para ter feito na terra que tu não fez. Amém? Eu, como eu falei há pouco, eu não sou assim de ficar na beira da praia só molhando as canelas. No mundo espiritual estou falando, amém? Eu já prefiro ir lá para as águas profundas. É onde tem tesouros. Sabe quem experimenta as águas profundas, os tesouros que tem lá, os outros lá da beira da praia, só vão ver de longe. Talvez de binóculo. Mas não tem, irmão, é que não tem. Eu lembro que eu falei, não tem como queimar etapa, não tem tapiação. Isso aqui que eu estou falando é para quem quer compromisso com Jesus. Eu só quero frequentar a igreja, eu quero ser meia boca. Essa oração não é para ti. Não, eu quero conhecer Deus. Eu quero ter intimidade.
Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Não tem coisas na tua vida que tu só abre, talvez uma joia preciosa que tu tem lá. Eu sei que talvez muitos aqui não têm riquezas materiais em abundância, mas tu vai mostrar aqueles teus documentos daquela propriedade, tu vai mostrar para qualquer um? Não, só para os íntimos. Amém? É disso que eu estou falando. Tu está contente na primeira fase? A primeira fase é onde tem os meia boca. Não vou falar aqui que alguém pode se sentir ofendido, alguém pode dizer, pô, logo no dia que eu vim o pastor falou isso, mas é os meia boca. Agora, para a segunda fase, que é a fase onde tu vai conhecer o que tu não conhece hoje, tem um processo, tem um preço a ser pago. Então, se você tem disposição de pagar esse preço, você pode ficar em pé, nós vamos orar. Pense bem. Esse dia eu falei para um casal de pastores. Casal de pastor que eu estou falando é homem e mulher, tá? Que os rolos por aí estão complicados quando fala casal, né? Eu falei para ele assim, ó, tem que assinar um contrato com Jesus. Ah, mas sabe que contrato às vezes tem as letras pequenininhas, né? Tem que ler bem aquelas ali, né? Né, doutor Marcelo? As letras pequenininhas de contrato tem que ler, né? Até uma lupa acho que ajuda. Só que eu falei, nesse contrato com Jesus, nem letra pequenininha tem. É em branco. Se tu tem essa fé de assinar para Jesus em branco, é hoje que tu vai assinar esse contrato com Ele. Amém? E de conhecer Deus, ter intimidade com Ele. Amém? Lembra que eu falei para vocês quando eu falei o que eu queria conhecer, o que Ele me disse? Ao teu preço. Então, meu irmão, só que vale a pena. Quem está na segunda fase, ó, ele experimenta o que os da primeira não vão nem tocar. Tu quer estar na segunda fase? Tu quer chegar nisso? É uma entrega para Jesus. É uma consagração. Consagrar é separar para Deus. Quando a gente consagra, a gente não retira de volta. Amém? Então eu quero orar. Isso é para quem quer Jesus em primeiro lugar. Segundo lugar e último é o mesmo. Antes que alguém diga, não, pastor, eu vou ser sincero, eu posso estar, eu reconheço que Jesus não é o primeiro da minha vida, mas também o último não é. Se não é o primeiro, é o último. Só tem 2 lugares na fila do mundo espiritual. É o primeiro e o último. Tá afim, cara? Pensa bem. Tá afim, irmã? Pensa bem. Tá afim, William? Pensa primeiro. Tá afim? Pensa primeiro. Amém, gente? Agora, a fim de ajudar todo mundo chegar lá, a gente está. E a gente quer. A gente fala assim que é para desafiar. Desafiar o índio velho. Amém, gente? Tá. Tu sabe que tem primeira fase, segunda fase. Tu sabe que da primeira para a segunda não tem atalho. Atalho só dá galho. Não tem queimar etapa. E é só aula prática. Vou falar mais uma coisa que eu pensei que também ia falar, eu vou falar agora. Logo que eu me converti, eu me lembro até onde que eu estava, a avenida que eu estava andando em Porto Alegre, eu recém tinha convertido, bem pouquinho tempo. Eu ouvi Deus falar comigo assim, ó, vou te ensinar a confiar em mim. Tu quer ouvir isso de Deus? Agora tu pensa que, vou confiar em Deus, então vou comprar muitos livros, vou ler livros sobre confiar em Deus e vou aprender a confiar em Deus. Tu acha que foi assim? Presta atenção, irmã, senão eu repito. Tu acha que quando Deus falou para mim, vou te ensinar a confiar em mim, eu fiquei comprando livros para estudar, aí eu sei tudo sobre confiar em Deus. Não tem, com Deus é só aula prática.
Passei um ministério que muitos sabem aqui como é que foi. E quando eu achava que eu já tinha expertise, eu fui para o mundo dos negócios, vou aprender tudo de novo, outras aulas. É só aula prática que tem com Deus. Então, se tu quer ficar na segunda fase, tu pensa bem. Eu vou ser sincero, sinal de quem está na segunda fase: vou no culto, não vou no culto, vou no culto, não vou no culto, dodismo. Não, isso aí é coisa de criança da primeira fase. Segunda fase é quem está comprometido com Jesus. Amém? Então vamos orar? Então tu vai orar. Tu vai dizer que tu quer, Senhor, eu te conhecia só de ouvir. Tu vai dizer: não, pastor. No mínimo tu vai dizer que tu era melhor do que o Jó. Eu não tenho essa ousadia de dizer que eu era melhor do que ele. Se eu disser que eu empatei com ele, eu já estou muito em cima. Já estou na medalha de ouro. Mas eu quero que tu ore. Tu vai orar. E tu vai ser responsável por essa oração. Não pensa que tu fala aqui e a palavra some. Até pela lei da física, a tua palavra não some. Ela é uma onda que anda pelo universo. Nunca mais essa palavra que sai da tua boca, ela não termina. Sabia disso? Então ora a Deus aí. Essa oração não é para aquela que só fica orando por ti, só mamadeira todo dia. É por crescimento. Então fala com Deus aí que tu quer ir para a segunda fase. Fala aí, se tu tem coragem. Se não tem, deixa assim. Antes pagar o preço com Deus do que pagar o preço do pecado, do mundo, desse lixo, aquele esgoto, para elogiar ainda o mundo. Te calamai show de canta, soderamai canta, ramachel. Querido Espírito Santo, eu trouxe aqui nesta cidade, neste lugar, a palavra que o Senhor me disse para trazer, a palavra que essa nação precisa ouvir, porque a maioria que hoje está dentro de um templo evangélico, Senhor, está vivendo a primeira fase. E até eu arrisco dizer, a primeira não é nem na profundidade que Jó tinha. Se ele que tinha aquela profundidade entendeu que ele estava conhecendo só de ouvir, penso eu, como é que está a tua igreja hoje. Mas aqui tem gente que quer entrar na segunda fase, que quer conhecer pessoalmente, que quer ter intimidade contigo, quer ter compromisso contigo, que não quer viver das experiências alheias, mas que quer poder dizer como Jó falou: agora eu mudei de dimensão, agora eu subi de nível, agora minha vida mudou, porque agora eu te conheço pessoalmente, meus olhos te veem, eu conheço Deus que se revela, eu conheço os mistérios do teu reino, em nome de Jesus Cristo. E se você estiver pronto para as aulas práticas, diga para ele: Senhor, estou inscrito na tua escola, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Tu está inscrito na escola de Deus? Espero que tu seja aprovado e aprovada. Amém? Deixa eu falar para os que são antigão de evangelho aqui, ó. Viu, meu irmão? Vou falar para os antigão aqui de evangelho. Essa palavra pode pegar quantos pastor, apóstolo, bispo, e senta na frente deles. E tu vai ver quantos que ainda estão vivendo a primeira fase. É que tem tanta gente fora até da primeira fase que até faz sucesso. Ensina pouquinho, tu já chega numa cidade que nem tu sabe assinar o teu nome. Tu chega numa cidade analfabeta, tu é rei. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é a profundidade. Amém? Glória a Deus.